A mais linda história de amor entre a garota frágil e o homem que quis protegê-la. Ela tinha condição que a fazia desmaiar sem aviso. Ele era homem que jurou protegê-la de tudo. Mas quando ela disse, não preciso que me salve, preciso que confie em mim, tudo mudou. Onde você está assistindo agora? Conta pra gente, se inscreve e não esquece do like para ver histórias que vão tocar seu coração. A loja estava lotada. Era uma tarde de agosto em Curitiba, daquelas em que o movimento não dava trégua e os clientes pareciam se multiplicar a cada minuto. Isabela organizava araras de vestidos no fundo da loja quando sentiu. Conhecia bem aquela sensação, o formigamento nas pontas dos dedos, a visão começando a estreitar nas bordas, o peso súbito nas pernas. Merda, murmurou, largando os cabides. Tinha talvez 10 segundos. Moveu-se rápido, cambaleando até o banquinho atrás do balcão. Conseguiu sentar antes de tudo escurecer completamente. Quando acordou, sempre acordava, sempre em questão de segundos, havia um homem ajoelhado na sua frente. Ele tinha os olhos escuros arregalados de preocupação, as mãos pairando sobre os ombros dela como se não soubesse se deveria tocá-la ou não. Você está bem? Meu Deus, você desmaiou. Alguém já chamou a ambulância? As palavras saíam rápidas, quase atropeladas. Não precisa de ambulância. Isabela passou a mão pelo rosto, orientando-se. A loja, o balcão, o cliente preocupado. Estou bem. Acontece. Acontece? Ele franziu a testa. Você desmaiou. Isso não é normal. Para mim é. Ela tentou se levantar, mas ele segurou seu braço suavemente, impedindo-a. Espera. Fica sentada mais um pouco. Você bateu a cabeça? Não. Eu sei quando vai acontecer, então sempre consigo sentar antes. Isabela olhou para ele pela primeira vez direito. Devia ter uns 30 e poucos anos, alto, cabelo escuro bem cortado, camisa social azul clara que ele provavelmente estava experimentando quando ela desmaiou. Tinha cara de quem estava genuinamente preocupado, não apenas constrangido pela situação. Sério, estou bem. Tenho síncope vasovagal. Minha pressão cai às vezes e eu desmaio. Passa rápido. Síncope vaso o quê? Vasovagal é uma condição. Meio chata, mas não perigosa. Amanda apareceu correndo do estoque, os olhos arregalados. Isa, de novo. Quantas vezes hoje? Terceira. Isabela fez uma careta. Dia ruim. O homem ainda estava ajoelhado na frente dela, e agora parecia ainda mais preocupado. Terceira vez hoje, você precisa ir ao hospital. Não adianta. Já fui em todos os hospitais de Curitiba. Não tem cura, não tem muito o que fazer além de gerenciar os gatilhos. Isabela finalmente conseguiu se levantar, ignorando o protesto dele. Mas obrigada pela preocupação, senhor. Rafael Santos. Ele se levantou também, ainda olhando para ela como se ela fosse explodir a qualquer momento. Você tem certeza de que está bem? Não deveria ir para casa descansar? Meu turno só acaba às 6. Isabela sorriu, tentando parecer mais firme do que se sentia. As pernas ainda estavam bambas, mas isso também passaria. Sério, estou acostumada, mas obrigada. Rafael hesitou, claramente não satisfeito com a resposta. Você trabalha aqui todo dia, desmaiando desse jeito? Trabalho aqui há 4 anos. Havia um toque de desafio na voz dela agora. Conhecia aquele tom, aquele olhar. Era o olhar de coitadinha, tão novinha e tão doente. E me viro muito bem, obrigada. Ele ergueu as mãos em rendição. Não quis ofender, é só preocupante ver alguém desmaiar assim. Amanda tocou o braço de Isabela. Vou buscar água, fica sentada. Quando ficaram sozinhos, ou tão sozinhos quanto possível numa loja cheia, Rafael não se afastou. Posso perguntar, desde quando você tem isso? Desde os 15, 11 anos já. Isabela aceitou a água que Amanda trouxe, bebendo devagar. Meus pais quase tiveram um treco quando começou. Achavam que eu ia morrer, mas é só desmaio. Chato pra caramba, mas não mata. E os médicos não conseguem fazer nada? Conseguem receitar remédios que ajudam um pouco. Dizem para evitar gatilhos, estresse, calor, ficar muito tempo em pé, não comer direito. Mas mesmo fazendo tudo certo, às vezes acontece do mesmo jeito.
Ela deu de ombros, um gesto que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. O gesto de não é grande coisa, pode seguir com sua vida. Rafael continuava ali, e Isabela percebeu que ele não ia embora tão cedo. Havia algo na postura dele, uma tensão, como se ele precisasse ter certeza absoluta de que ela estava bem antes de sair. A camisa que você estava experimentando, disse Isabela, mudando de assunto. Ficou boa, combinou com você. Ele piscou como se tivesse esquecido completamente por que estava ali. Ah, eu acho que vou levar. Amanda pode te ajudar no caixa. Mas Rafael não se moveu imediatamente. Você desmaia assim na rua também? Quando não está trabalhando? Às vezes. Isabela inclinou a cabeça, curiosa agora. Por quê? É perigoso. E se você cair e bater a cabeça? E se estiver sozinha? Aí eu acordo e sigo com minha vida. Havia um toque de irritação na voz dela agora. Olha, eu sei que parece assustador, mas vivo assim há 11 anos. Me adapto. Não sou inválida. Não disse que é. Ele passou a mão pelo cabelo, parecendo frustrado. É só... deve ser difícil. É, mas é minha vida. Isabela se levantou completamente agora, endireitando a blusa. E tenho clientes esperando. Foi gentil da sua parte se preocupar, mas estou bem mesmo. Rafael finalmente pegou a camisa e se dirigiu ao caixa, mas antes de sair da loja, olhou para trás uma última vez. Isabela fingiu não notar, ocupada com uma cliente que queria experimentar vestidos, mas notou. E algo naquele olhar, preocupação misturada com algo que ela não conseguia identificar, ficou com ela pelo resto do dia. Isabela não esperava vê-lo de novo, mas no dia seguinte, lá estava Rafael, entrando na loja na hora do almoço. Oi, disse ele, parecendo quase tímido. Vim ver se... bem, se você está bem hoje. Amanda, organizando acessórios no balcão, olhou de Isabela para Rafael e de volta, com um sorriso começando a se formar. Estou bem, disse Isabela, sem saber muito bem o que mais dizer. Obrigada por... vir. Desculpa se é estranho. Rafael enfiou as mãos nos bolsos. É que fiquei pensando a noite toda. Deve ser difícil ter que lidar com isso sozinha. Não estou sozinha. Tenho minha família, minha amiga Amanda aqui. Isabela fez um gesto vago. Mas não tem ninguém que... sei lá, fique de olho. Um namorado ou algo assim? Amanda tossiu, disfarçando uma risada. Isabela lançou um olhar mortal para a amiga antes de responder. Não, e não preciso de babá se é isso que está sugerindo. Não é. Rafael pareceu perceber que tinha pisado em terreno delicado. Desculpa, eu só... me preocupo fácil. É defeito meu. Havia algo na maneira como ele disse isso, um peso nas palavras que fez Isabela pausar. Não era apenas preocupação casual. Era algo mais profundo, mais enraizado. Olha, disse ela, suavizando o tom, é gentil da sua parte se importar. Mas sério, estou acostumada. Já desmaiei em lugares muito mais constrangedores que uma loja de roupas. Uma vez foi no meio de uma apresentação na escola. Outra vez no dentista. Tenho histórias. Rafael sorriu pela primeira vez, e Isabela notou que ele tinha um sorriso bonito. Aposto que tem. Então pode relaxar. Não vou morrer de desmaio. Ela deu um sorriso irônico. Pelo menos não hoje. Ele riu, mas a preocupação não deixou completamente os olhos dele. Você quer almoçar comigo? Quer dizer, se tiver horário de almoço e quiser ir... Ela quer, interrompeu Amanda. Amanda! O quê? Você quer? Amanda olhou para Rafael. Ela tem 1 hora de almoço, começa ao meio-dia. Isabela queria estar brava, mas não conseguia. E, honestamente, Rafael parecia genuíno. Diferente dos outros caras que tinham saído correndo quando descobriram sobre a síncope. Tudo bem, disse ela, 12h. Mas só se você prometer parar de me olhar como se eu fosse cair morta a qualquer segundo. Prometo tentar, disse Rafael. E assim começou. O primeiro almoço se transformou em segundo, depois em terceiro. Rafael aparecia na loja quase todo dia, sempre com alguma desculpa. Precisava de gravatas, de um presente para a mãe, de opinião sobre cores. Isabela começou a esperar por ele. Ele é fofo, disse Amanda uma tarde depois que Rafael saiu. E está claramente interessado.
Também está claramente obcecado com minha condição médica, respondeu Isabela, organizando bolsas numa prateleira. Percebeu como ele sempre pergunta se desmaiou hoje? Quantas vezes? Como estou me sentindo? É porque ele se importa, ou porque tem complexo de Salvador. Isabela havia passado por isso antes. Caras que se interessavam pela garota doente, que queriam cuidar dela, que se sentiam importantes sendo o herói. Sempre terminava igual, com ela sufocada e eles frustrados porque ela não queria ser salva. Mas Rafael parecia diferente. Ele fazia perguntas, mas também ouvia. Queria saber sobre a síncope, mas também sobre o trabalho dela, sua família, suas músicas favoritas. Ele era engenheiro, trabalhava com projetos de construção civil e falava sobre prédios e cálculos estruturais com o mesmo entusiasmo que ela falava sobre moda. Então, disse ele durante o almoço de sexta-feira, 2 semanas depois do primeiro encontro, queria te perguntar uma coisa. Isabela ergueu as sobrancelhas mastigando salada. Pode perguntar. Você quer sair comigo? Tipo, um encontro de verdade, jantar, cinema, essas coisas normais. Ela colocou o garfo no prato, analisando-o. Rafael parecia nervoso, os dedos tamborilando na mesa. Você sabe que vou desmaiar no meio do encontro, não sabe? Sim. E que é constrangedor e assustador e que não tem cura? Sim. E você ainda quer sair comigo? Isabela, Rafael se inclinou para a frente. Eu fiz curso de primeiros socorros anos atrás. Sei o que fazer se alguém desmaiar. Não me assusta. E você é interessante, engraçada, linda. Quero te conhecer melhor. A síncope é parte de você, mas não é tudo que você é. Era a resposta certa. A resposta que ela tinha esperado ouvir de alguém há anos. Tá bom, disse ela, sentindo um sorriso se formar. Vamos sair. O sorriso dele foi luminoso. Sábado à noite? Sábado à noite. O primeiro encontro foi no cinema, seguido de jantar. Isabela tomou cuidado, comeu bem antes de sair, bebeu bastante água, descansou. Estava determinada a não desmaiar, pelo menos não na primeira noite. Rafael buscou ela no apartamento, e a primeira coisa que ele fez foi olhar ao redor, avaliando. Você mora sozinha? Moro. Há 2 anos. E seus pais deixam? Isabela riu. Tenho 26 anos, Rafael, não preciso de permissão. Mas sim, foi uma batalha convencê-los. Minha mãe ainda liga todo dia perguntando se estou viva. No cinema, Rafael escolheu lugares na ponta da fileira, perto da saída. Caso precise sair rápido, explicou. Isabela não comentou, mas notou. Durante o jantar, ele perguntou 3 vezes se ela estava se sentindo bem. Checou se o restaurante tinha ar-condicionado funcionando. Calor é gatilho, você disse. Insistiu que ela pedisse algo substancial, não apenas salada. Precisa manter a pressão estável. Rafael, disse Isabela finalmente, você está sendo meio intenso. Ele parou no meio do garfada. Desculpa, é que me preocupo. Eu sei, e é gentil, mas não precisa me gerenciar. Sei o que posso e não posso fazer. Claro, desculpa. Ele pareceu genuinamente envergonhado. É que tenho essa tendência de ser superprotetor. Problema meu. Por quê? Isabela perguntou suavemente. Rafael ficou quieto por um longo momento mexendo na comida. Finalmente disse, tive uma irmã, Sofia. Ela morreu quando tinha 8 anos. Eu tinha 12. O estômago de Isabela apertou. Rafael, sinto muito. Foi atropelamento. Ela estava brincando na rua, correu atrás de uma bola e... Ele engoliu seco. Eu estava cuidando dela. Meus pais estavam trabalhando. Eu deveria ter segurado ela. Deveria ter impedido ela de sair correndo, mas estava distraído e... Você tinha 12 anos, disse Isabela firmemente. Era criança. Eu sei. Racionalmente, eu sei. Rafael olhou para ela, e Isabela viu dor antiga nos olhos dele. Mas nunca consegui parar de sentir que falhei em protegê-la. Desde então, tenho essa necessidade de garantir que as pessoas que amo estão seguras. Sei que é defeito. Meus relacionamentos anteriores terminaram porque as garotas diziam que eu era sufocante, controlador. Isabela entendeu então. A preocupação excessiva
As perguntas constantes, a necessidade de controlar o ambiente. Não era sobre achar ela incapaz. Era sobre o próprio trauma dele. Olha, disse ela, escolhendo as palavras com cuidado. Eu entendo de onde vem isso. E sinto muito pelo que aconteceu com sua irmã. Mas precisa saber uma coisa sobre mim. Não aguento ser tratada como inválida. Já tive 3 relacionamentos que terminaram porque os caras não aguentavam o estresse de namorar alguém que desmaia. Não quero outro relacionamento onde alguém tenta me enfiar numa bolha protetora. Não é isso que quero fazer. Então precisa confiar em mim. Confiar que sei meus limites, que conheço meu corpo, que posso tomar minhas próprias decisões. Ela segurou a mão dele sobre a mesa. Posso ser sua namorada, mas não posso ser seu projeto de resgate. Rafael apertou a mão dela. Vou tentar. Prometo que vou tentar. Isabela acreditou nele. Mas tentar e conseguir eram coisas muito diferentes. Os primeiros 2 meses foram bons. Rafael se esforçava para não ser excessivamente protetor, e Isabela se esforçava para ser paciente quando ele escorregava. Eles encontraram um ritmo, uma forma de estar juntos que parecia funcionar. Mas rachaduras começaram a aparecer. Aconteceu numa quinta-feira à noite. Isabela estava na casa de Rafael e eles estavam cozinhando juntos, ou tentando. Ela estava cortando legumes quando sentiu a tontura começar. Rafael, disse ela rapidamente, vou desmaiar. Ele largou tudo instantaneamente, pegando ela nos braços antes que pudesse cair. Isabela desmaiou ali mesmo, na cozinha dele, e acordou segundos depois deitada no sofá, com Rafael ajoelhado ao lado dela, pânico estampado no rosto. Já passou, disse ela tentando sentar. Estou bem. Você não está bem. A voz dele saiu mais alta do que provavelmente pretendia. Você desmaiou com uma faca na mão, Isabela. Poderia ter se cortado, poderia ter caído na quina da mesa, poderia... Mas não aconteceu nada disso. Ela se sentou completamente, afastando as mãos dele. Rafael, você está hiperventilando. Ele estava mesmo, respirando rápido e superficialmente. Isabela esperou enquanto ele se acalmava, mas viu algo mudar no rosto dele. Uma decisão sendo tomada. Você não deveria estar cozinhando, disse ele finalmente. É perigoso. E se eu não estivesse aqui? E se você estivesse sozinha e desmaiasse perto do fogão aceso? Rafael. Não, sério. Já pensou nisso? Você mora sozinha, cozinha sozinha, está sempre sozinha. É muito arriscado. Isabela sentiu irritação subir. Moro sozinha há 2 anos, cozinho há 26 anos. Nunca me machuquei, porque teve sorte. Ele se levantou passando as mãos pelo cabelo. Mas sorte acaba, Isabela. E não quero estar aqui quando isso acontecer. Quando isso acontecer? Você quer dizer quando eu me machucar? Como se fosse inevitável. Com 30 desmaios por mês? Sim, é estatisticamente inevitável. Isabela se levantou também, o sangue fervendo. Então o que você sugere? Que eu pare de fazer tudo? Pare de cozinhar, de trabalhar, de viver? Sugiro que você seja mais cuidadosa, que aceite ajuda, que talvez more com alguém que possa ficar de olho. Ficar de olho? Isabela repetiu incrédula, como uma criança. Não é isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Ela pegou a bolsa. Sabe o que é engraçado, Rafael? Você disse que não queria me enfiar numa bolha, mas é exatamente isso que está tentando fazer. Estou tentando te manter segura. Estou segura. Isabela gritou de volta e então respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Quando falou de novo, sua voz estava baixa, mas firme. Estou tão segura quanto posso estar com uma condição que faz meu corpo falhar 30 vezes por mês. Mas não vou parar de viver por causa disso. E se você não consegue lidar com isso, então não devíamos estar juntos. Ela saiu do apartamento dele antes que ele pudesse responder, pegando um Uber para casa. Chorou no caminho todo, furiosa e triste ao mesmo tempo. Rafael ligou 10 minutos depois, mas ela não atendeu. Ele mandou mensagem. Isabela digitou e apagou 5 respostas diferentes antes de finalmente escrever. Eles não conversaram por 3 dias. Isabela foi trabalhar, desmaiou 2 vezes,
uma na loja, outra no ônibus voltando para casa, e fingiu estar bem quando Amanda perguntou sobre Rafael. Brigaram? Amanda quis saber. Mais ou menos. Isabela organizava roupas sem olhar para a amiga. Ele quer me proteger. Eu quero viver minha vida. Meio incompatível. Isa, ele gosta de você. Só está com medo. Eu sei. E esse era o problema. Isabela entendia. Entendia o trauma dele, a perda da irmã, o medo paralisante de perder alguém de novo. Mas entender não significava que ela podia aceitar ser sufocada. Rafael apareceu na loja no sábado, parecendo cansado. Podemos conversar? Eles foram a um café próximo. Rafael falou primeiro. Você estava certa, disse ele, mexendo no copo de café sem beber. Estou tentando te enfiar numa bolha. E sei que não é justo. Mas, Isabela, quando te vi desmaiar com aquela faca na mão, tudo o que consegui pensar foi: e se ela se machuca? E se acontece algo que eu poderia ter impedido? Mas você não pode impedir, disse Isabela suavemente. Não pode me proteger de tudo, e tentando fazer isso, só está me afastando. Eu sei. Ele finalmente olhou para ela. Meus relacionamentos anteriores terminaram assim. As garotas diziam que eu era controlador, que não deixava elas respirarem. E eu jurava que com você seria diferente porque você é diferente. Você precisa de mais cuidado. Não preciso de mais cuidado que qualquer outra pessoa. Isabela o interrompeu. Preciso de cuidado diferente, talvez, mas principalmente preciso de confiança. Confiança que sei o que estou fazendo, que conheço meu corpo, que posso gerenciar minha própria vida. Rafael passou a mão pelo rosto. Como faço isso? Como desligo essa necessidade de proteger? Não sei, mas acho que talvez você precise de ajuda profissional, terapia, algo assim. Porque isso não é sobre mim, Rafael. É sobre sua irmã. E enquanto você não processar aquela perda, vai continuar tentando salvar todo mundo ao seu redor. Ele ficou quieto por um longo momento. Você está dizendo que não vai continuar comigo a menos que eu faça terapia? Estou dizendo que não vou continuar com você se você continuar tentando me controlar. Terapia pode ajudar com isso ou não, mas precisa vir de você, não de mim pedindo. Rafael acenou lentamente. E se eu tentar? De verdade? Então talvez a gente consiga fazer isso funcionar. Isabela estendeu a mão por cima da mesa, e ele segurou. Mas, Rafael, se não conseguir mudar, se essa necessidade de proteger for mais forte, então vai ter que escolher entre manter seu mecanismo de defesa ou me manter. Escolho você, disse ele imediatamente, então me prova. Rafael começou terapia na semana seguinte. Procurou um psicólogo especializado em trauma e luto, Dr. Marcos, e começou sessões semanais. Ele contou a Isabela sobre isso num tom quase tímido, como se esperasse aprovação. Estou orgulhosa de você, disse ela honestamente. Sei que não é fácil. Não é. Rafael fez uma careta. Primeira sessão foi intensa. Falamos sobre Sofia, sobre o acidente, sobre como me culpo por não ter impedido ela de sair correndo. E o que o Dr. Marcos disse? Que eu tinha 12 anos, que não tinha como prever, que não era minha responsabilidade. Rafael deu um sorriso sem humor. Mesmas coisas que todo mundo sempre me disse, mas ouvir de um profissional foi diferente. Ele me fez perceber quantas decisões na minha vida foram baseadas naquela culpa. Isabela o beijou suavemente. Vai melhorar, com tempo. Mas tempo revelou que mudar comportamentos enraizados era mais difícil do que qualquer um esperava. A primeira grande briga aconteceu no 3º mês de namoro. Isabela desmaiou na rua, voltando do trabalho. Caiu na calçada, bateu o joelho, rasgou a calça. Acordou com uma senhora preocupada segurando sua mão e oferecendo água. Estou bem, obrigada, disse Isabela, levantando devagar. O joelho doía, mas nada grave. Ela checou o celular. 3 ligações perdidas de Rafael. Ligou de volta enquanto mancava para casa. Onde você está? Está bem? Por que não atendeu? As palavras vieram todas de uma vez. Desmaiei na rua, estou voltando para casa agora. Silêncio do outro lado. Depois, você desmaiou na rua? Sozinha? E está voltando para casa? Isabela, você precisa ir ao hospital.
Não preciso, só ralei o joelho, nada demais. Nada demais. Você poderia ter batido a cabeça, poderia ter sido atropelada, poderia... Ele parou, respirando fundo, e Isabela ouviu o esforço para se acalmar. Me manda sua localização. Vou te buscar. Rafael, estou a 2 quadras de casa. Posso caminhar? Isabela. Havia um tom de pleito na voz dele agora. Por favor, deixa eu ir te buscar. Preciso ver que você está bem. Ela suspirou, mas mandou a localização. 10 minutos depois, Rafael chegou no carro saindo num pulo e correndo até ela. Seus olhos varreram Isabela de cima a baixo, parando no joelho machucado. Meu Deus, está sangrando. É só um arranhão, Rafael. Mas ele já estava guiando ela para o carro, insistindo que ela se sentasse, perguntando se doía, se ela estava tonta, se tinha batido mais alguma coisa. No caminho para a casa dela, ele não parou de falar. E isso é exatamente o que eu temia. Você andando sozinha, desmaiando na rua, poderia ter sido muito pior. E se tivesse caído na rua em vez da calçada? E se um carro estivesse passando? Mas não estava. Dessa vez, mas e da próxima? Isabela, você precisa ser mais cuidadosa. Talvez não devesse andar sozinha. Talvez devesse pegar Uber ou pedir para alguém te buscar ou... Rafael, pare o carro. Ele piscou, olhando para ela. O quê? Para o carro, agora. Ele encostou, confuso e preocupado. Isabela se virou no banco para encará-lo. Você está fazendo de novo, tentando controlar o que eu faço, como me movimento, como vivo minha vida. Não estou. Estou só dizendo que... Está dizendo que eu não deveria andar sozinha, que preciso ser mais cuidadosa, que deveria restringir minha vida ainda mais do que já restringo. Isabela sentiu lágrimas de frustração queimando nos olhos. Você não entende? Já evito 1000 coisas. Não dirijo porque é perigoso. Não nado em águas fundas. Não subo em escadas sem alguém por perto. Não uso salto alto. Não faço 10.000 coisas normais porque sei os riscos. Mas não posso parar de andar na rua, Rafael. Não posso viver numa prisão. Não é prisão, é precaução. Para você é precaução, para mim é prisão. Ela enxugou os olhos, furiosa consigo mesma por chorar. E você prometeu que ia trabalhar nisso em terapia. Estou trabalhando, mas porra, Isabela, você desmaiou na rua. Desculpa se fiquei preocupado. Preocupação é normal. Tentar me impedir de viver não é. Ela abriu a porta do carro. Vou caminhar o resto do caminho. Preciso pensar. Isabela, não. Preciso de espaço, Rafael. Ela saiu do carro e começou a andar, ignorando quando ele a chamou. Ouviu o carro ficando para trás, o motor ligado, Rafael provavelmente debatendo se deveria seguir ela devagar como um stalker ou deixá-la ir. Ele a deixou ir, mas mandou 5 mensagens no trajeto até casa, checando se ela estava bem. Naquela noite, Isabela conversou com Amanda por telefone. Não sei se vai funcionar, admitiu deitada na cama com uma bolsa de gelo no joelho. Ele está tentando, eu sei que está, mas é como se estivesse programado para ser superprotetor. E eu não aguento, Amanda. Canso só de pensar em ter essa briga de novo e de novo. Então termina com ele, disse Amanda, prática como sempre. Não quero terminar. Eu gosto dele. Muito. Quando ele não está sururtando com minha síncope, é perfeito. Engraçado, carinhoso, me faz feliz. Mas ele está surtando com sua síncope o tempo todo. Não o tempo todo, só... Às vezes, nos momentos ruins. Isabela suspirou. Ele perdeu a irmã Amanda. Tem trauma de verdade. Não posso simplesmente ficar brava e ignorar isso. Pode sim. Trauma não é desculpa para comportamento controlador. Eu sei, mas merece a chance de melhorar. Está fazendo terapia. Está tentando. E se não conseguir... Isabela ficou quieta. Então termino. Porque não vou viver numa gaiola, não importa quão dourada seja. Rafael apareceu no apartamento dela no dia seguinte, com flores e cara de cachorro sem dono. Desculpa, disse ele antes mesmo de ela abrir completamente a porta. Você estava certa. Entrei em pânico de novo e tentei controlar a situação em vez de confiar em você. Isabela o deixou entrar, aceitando as flores.
Rafael, isso não pode continuar assim. Toda vez que algo acontece, você surta. Eu sei. Ele se sentou no sofá, parecendo exausto. Falei com o Dr. Marcos sobre isso, em sessão de emergência ontem à noite. E o que ele disse? Disse que meu medo de perder você está se manifestando como comportamento controlador, que minha cabeça acredita que se eu controlar cada variável, nada de ruim vai acontecer. Mas é ilusão. Não posso controlar tudo e, tentando fazer isso, só estou te afastando. Isabela se sentou ao lado dele. E você consegue aceitar isso? Consegue parar de tentar controlar? Estou tentando. Ele olhou para ela vulnerável de um jeito que Isabela raramente via. Mas é difícil, Isa. Quando aquela senhora me ligou dizendo que você tinha desmaiado e estava machucada, meu cérebro foi direto para o pior cenário. Vi você sendo atropelada, batendo a cabeça, morrendo sozinha na calçada e... Sua voz falhou. Isabela segurou a mão dele, apertando. Mas eu não morri. Não vou morrer. Vou desmaiar 1000 vezes ainda, e vai ser assustador e chato, mas vou acordar. Sempre acordo. E se uma vez não acordar? Então não vai ser culpa sua. Vai ser minha condição médica, ponto. Não sua responsabilidade me salvar. Rafael colocou o rosto nas mãos. Não sei se consigo aceitar isso. E ali estava. A fenda entre eles, o abismo que Isabela temia. Rafael carregava tanto medo, tanta culpa, tanta necessidade de proteger, que talvez não houvesse espaço para ela ser ela mesma. Então o que vamos fazer? Perguntou ela suavemente. Ele a olhou, olhos vermelhos. Não quero perder você. Também não quero te perder, mas não posso viver na sua gaiola. Eu sei. Rafael respirou fundo, tomando uma decisão. Vou aumentar a frequência da terapia, para 2 vezes por semana, e vou tentar de verdade. Não só dizer que vou tentar. Vou realmente trabalhar nisso, porque você vale isso. Vale eu enfrentar meus demônios. Isabela sentiu esperança se acender no peito. Tem certeza? Tenho. Ele beijou a testa dela. E quando eu surtar, porque provavelmente vou surtar de novo, me lembra. Me lembra que confiar em você não é falhar em te proteger. Está bem. Ela o abraçou e ele a segurou como se ela fosse desaparecer. Vamos tentar mais uma vez. Mas ambos sabiam, uma hora tentar não seria mais suficiente. O 4º mês começou melhor. Rafael estava realmente trabalhando na terapia e Isabela via mudanças. Pequenas, mas reais. Ele não ligava 10 vezes por dia. Não sugeria mais que ela parasse de trabalhar. Fazia perguntas em vez de dar ordens. Como você se sente? Em vez de você precisa descansar. O que você precisa? Em vez de vou cuidar de você. Eram mudanças sutis, mas significativas. Isabela começou a acreditar que talvez, só talvez, eles conseguissem. Até a catástrofe. Aconteceu numa sexta-feira. Isabela estava no trabalho, subindo uma pequena escada para alcançar caixas no estoque alto. Amanda estava no banheiro. A loja estava vazia, sem clientes. Ela sentiu a tontura no 3º degrau. Não, não agora, murmurou, tentando descer rápido. Mas as pernas bambearam, a visão escureceu, e ela sentiu o corpo ceder. Caiu. Bateu o ombro na quina da arara. Bateu a cabeça no chão. Acordou com Amanda gritando seu nome, celular na mão, ligando para a emergência. Não precisa, disse Isabela automaticamente, mas sua voz saiu estranha. A cabeça latejava. Havia sangue na mão quando ela tocou o couro cabeludo. Você bateu a cabeça, Isa. Está sangrando. Amanda ligou para a ambulância e para Rafael, nessa ordem. Isabela ficou deitada no chão, atordoada, ouvindo a amiga explicar a situação. Seu ombro doía. Sua cabeça doía. Tudo doía. Quando Rafael chegou, a ambulância ainda não tinha aparecido. Ele entrou correndo na loja como um furacão, caindo de joelhos ao lado dela. Isabela, meu Deus, você está sangrando. O que aconteceu? Ambulância vem? Você está consciente? Sabe que dia é? Sexta, disse ela tentando sentar. E não é nada grave.
Não é nada grave. Você bateu a cabeça. Ele estava gritando agora, olhos arregalados de pânico. Você está sangrando. Pode ter concussão. Pode ter fraturado o crânio. Rafael, você está me assustando. Eu estou te assustando. Você desmaiou e caiu de uma escada. Você sabe o que pode acontecer com trauma craniano? Ele olhou para Amanda, depois de volta para Isabela. Isso é exatamente por isso que eu digo que é perigoso. Você não deveria estar subindo escadas sozinha. Rafael, não tenta me acalmar. Acabou, Isabela. Chega. Você não pode continuar trabalhando aqui. É muito arriscado. Precisa parar. Precisa ficar em casa. Preciso que você cale a boca. Isabela gritou de volta, e o esforço fez a cabeça latejar mais. Estou machucada e você está me dando sermão? Sério? A ambulância chegou, e paramédicos tomaram conta. Examinaram Isabela, limparam o corte na cabeça, superficial, 3 pontos no máximo. Checaram pupilas, testaram reflexos. Concussão leve, nada grave, mas recomendaram o hospital para exames. Rafael não se afastou um segundo. No hospital ele roveriava, fazia perguntas para médicos, questionava cada decisão. Isabela estava cansada demais para brigar. Deixou que fizessem raio-x, tomografia, todos os testes. Tudo normal. Corte pequeno, concussão leve, ombro machucado, mas não fraturado. Pode ir para casa, disse a médica doutora Patrícia. Repouso por alguns dias. Alguém deve ficar de olho por 24 horas, acordar ela a cada poucas horas para checar. Procedimento padrão para a concussão. Vou ficar com ela, Rafael disse imediatamente. Isabela não tinha energia para discutir. Em casa, Rafael não parava. Fazia gelo, trazia remédio, ajustava travesseiros, checava se ela estava bem a cada 5 minutos. Rafael, por favor, senta, disse Isabela finalmente. Você está me deixando nervosa. Ele se sentou na beira da cama, mas estava tenso, mãos tremendo. Você poderia ter morrido. Mas não morri. Dessa vez. Ele passou as mãos pelo cabelo, puxando. E da próxima? E se da próxima você cair de mais alto? E se bater a cabeça em algo pior? E se... Rafael, pare! Não posso parar. Não consigo desligar essa voz na minha cabeça que fica gritando, e se, e se, e se? Ele olhou para ela e Isabela viu pânico real ali. Estou apavorado, Isa. O tempo todo. Cada vez que você sai de casa, fico apavorado. Cada vez que não atende o telefone, acho que aconteceu algo terrível. E agora isso. Você caindo, sangrando, poderia ter sido tão pior. Não consigo. Eu não consigo. Ele estava tendo ataque de pânico, Isabela percebeu. Respiração acelerada, mãos tremendo, olhos arregalados. Respira comigo, disse ela suavemente, pegando as mãos dele. Inspira, segura, solta. De novo. Levou alguns minutos, mas Rafael se acalmou. Quando a respiração dele finalmente estabilizou, Isabela falou cuidadosa. Isso não está funcionando, está? Ele olhou para ela, quebrado. Estou tentando tanto. Terapia, técnicas de respiração, desafiar os pensamentos. Mas quando algo de verdade acontece, tudo vai para o espaço. Volto a ser aquele garoto de 12 anos que não conseguiu proteger a irmã. Mas eu não sou sua irmã, e não preciso ser protegida dessa forma. Isabela sentiu lágrimas queimando. Rafael, acho que talvez a gente precise de um tempo. Não. A palavra saiu imediata, desesperada. Não, por favor, vou melhorar, prometo. Você tem dito isso por 4 meses, e está melhorando, eu vejo isso. Mas não é rápido o suficiente. E enquanto isso, estou me sentindo sufocada. Cada desmaio vira uma crise, cada machucado vira um drama. Não consigo viver assim. Então, o que você quer? Que eu simplesmente não me importe? Quero que você confie em mim. Confie que sei o que estou fazendo, que conheço os riscos, que vou me cuidar. Isabela estava chorando agora, e odiava isso. Odiava estar tendo essa conversa quando sua cabeça latejava e seu corpo doía. Mas você não confia, não consegue. E não é culpa sua, eu entendo, mas também não posso continuar sendo a pessoa que você tenta salvar obsessivamente. Rafael estava chorando também. Não quero perder você.
Então me deixa respirar. Isabela limpou as lágrimas. Volta para a terapia. Trabalha nisso de verdade. E se conseguir chegar num ponto onde não entra em pânico cada vez que me machuco, aí podemos tentar de novo. Está terminando comigo? Estou pedindo um tempo para você trabalhar em você e para eu respirar, sem sentir que cada passo que dou está sendo monitorado. Rafael ficou quieto por um longo momento. Finalmente acenou. Se é o que você precisa... Isabela segurou a mão dele mais uma vez. Porque te amo, Rafael. Mas não posso amar você em detrimento de mim mesma. Ele beijou a testa dela, suave. Também te amo. E vou trabalhar nisso. Prometo. Quando ele saiu, Isabela se permitiu chorar de verdade. Porque ela amava ele. Mas amor não era o suficiente quando ele não conseguia deixá-la ser livre. As primeiras semanas sem Rafael foram estranhas. Isabela não percebera o quanto ele tinha se tornado parte da rotina dela até que ele não estava mais lá. Não havia mais mensagens de bom dia. Não havia mais almoços juntos. Não havia mais ninguém ligando para checar se ela chegou bem em casa. Era libertador e solitário ao mesmo tempo. Como você está? Amanda perguntou numa tarde de trabalho, 2 semanas depois da separação. Bem. Isabela dobrava blusas mecanicamente. Quer dizer, não estou bem, mas estou... Ok, é estranho. Ele ligou? Não. Respeitando o espaço, eu acho. Isabela deu um sorriso sem humor. Irônico, não é? Pediu meses para ele me dar espaço, e agora que ele dá, sinto falta dele. Porque você o ama. Sim, Isabela suspirou. Mas amor não é suficiente quando a pessoa que você ama não consegue te deixar viver. Ela tinha retomado suas sessões com doutora Helena, sua terapeuta, e passava muito tempo processando tudo. Você tomou a decisão certa, disse doutora Helena numa sessão. Relacionamento não pode ser construído quando uma pessoa está constantemente restringindo a outra, não importa a intenção. Mas ele estava tentando, Isabela protestou. Realmente tentando, fazendo terapia, trabalhando nisso. E isso é admirável, mas crescimento leva tempo, e você não precisa se sacrificar enquanto ele cresce. Isabela sabia que a terapeuta estava certa, mas saber não tornava mais fácil. Rafael, por outro lado, estava afundando. Ele intensificou a terapia para 3 sessões por semana, determinado a consertar o que estava quebrado nele. Dr. Marcos trabalhava com ele em técnicas de mindfulness, em desafiar pensamentos catastróficos, em separar medo racional de trauma não processado. Você associa amor com proteção, explicou o Dr. Marcos numa sessão. Para você, amar alguém significa protegê-lo de todo perigo possível, mas esse é um padrão impossível de manter, e surge de acreditar que falhou em proteger Sofia. Mas eu falhei. Você tinha 12 anos. Não tinha como prever o que ia acontecer. E não era sua responsabilidade estar hipervigilante o tempo todo. Dr. Marcos se inclinou para a frente. Rafael, Sofia morreu porque um motorista imprudente não freou a tempo. Não porque você não a protegeu o suficiente. Intelectualmente, Rafael entendia. Emocionalmente, ainda carregava o peso. E Isabela? Ele perguntou. Como faço para amá-la sem tentar protegê-la o tempo todo? Aprende a distinguir entre proteção saudável e controle baseado em ansiedade. Proteção saudável é estar lá quando ela pedir ajuda. Controle ansioso é antecipar perigos e tentar eliminá-los antes que ela os enfrente. Mas alguns perigos são reais. Ela desmaia 30 vezes por mês, já se machucou caindo. Sim, e ela vive com isso há 11 anos. Ela conhece os riscos melhor que você. Quando você tenta controlar a vida dela para protegê-la, está basicamente dizendo que ela não é capaz de gerenciar a própria condição, o que é condescendente e sufocante. Rafael ficou quieto, absorvendo. Eu nunca pensei assim, nunca quis ser condescendente. Mas foi. Não maliciosamente, mas foi. Dr. Marcos pausou. Rafael, você quer recuperar Isabela? Mais que tudo. Então precisa fazer mais que trabalhar no medo. Precisa reconstruir a confiança dela em você e sua confiança nela. No 5º mês após conhecerem-se, 1º mês de separação, aconteceu algo que testou Isabela de forma diferente.
Ela desmaiou no ônibus voltando do trabalho. Acordou no chão do veículo, com passageiros preocupados ao redor. O motorista tinha parado. Estava ligando para a emergência. Não precisa, Isabela disse automaticamente, tentando se levantar. Acontece direto, estou bem. Mas não estava bem. Tinha batido o rosto na barra de metal ao cair e seu lábio estava sangrando. Alguém ofereceu lenço, outro ofereceu água. Eram estranhos sendo gentis e Isabela se sentiu estranhamente vulnerável. Sua primeira reação foi pegar o celular e ligar para Rafael. Depois lembrou. Eles tinham dado um tempo. Ela não podia simplesmente ligar cada vez que algo acontecia. Ligou para Amanda em vez disso. Posso te buscar? Amanda perguntou. Onde você está? Isabela deu a localização e a amiga chegou 20 minutos depois. No caminho para casa, Amanda olhou para ela várias vezes, preocupada. Você pensou em ligar para ele, não foi? Sim, Isabela admitiu. Patético, né? Um mês depois e ainda é minha primeira reação. Não é patético. Você se acostumou a ter alguém para ligar. Não tem nada de errado nisso. Mas eu queria não precisar de ninguém. Isabela olhou pela janela para a cidade passando. Quando terminei com ele, foi porque queria provar que podia me virar sozinha, que não precisava de babá. Mas agora percebo que não queria provar que podia me virar sozinha. Queria apenas ter alguém que confiasse que eu podia. E ele não confiava. Não conseguia. Isabela suspirou. E não sei se vai conseguir. Mas Rafael estava trabalhando nisso. Após 6 semanas de terapia intensiva, ele teve um breakthrough. Estava em sessão com o Dr. Marcos, falando sobre Sofia pela enésima vez, quando algo mudou. Uma memória surgiu, dele e Sofia brincando no quintal, ela rindo, enquanto ele a empurrava no balanço. Sofia gritando mais alto, sem medo nenhum. Ela não tinha medo, Rafael disse, surpreso pela revelação. Sofia não tinha medo de nada. Vivia intensamente, sabe? Corria, pulava, explorava. E nossos pais deixavam porque ela era criança, e criança precisa explorar. E você? Eu tinha medo por ela. Sempre tive. Mesmo antes do acidente, ficava nervoso quando ela subia alto demais, corria rápido demais. Rafael pausou, conectando pontos. Eu sempre fui o irmão mais velho, superprotetor. E quando ela morreu, foi como se meu pior medo se confirmasse. Viu, eu estava certo em ter medo. Ela deveria ter sido mais cuidadosa. Mas ela tinha 8 anos. Tinha. Rafael sentiu algo se desfazendo no peito. E não era responsabilidade dela ou minha prever o imprevisível. O motorista estava bêbado, dirigindo rápido demais. Não importa o quanto eu a protegesse, não importa o quanto eu controlasse o ambiente. Não dava para prever aquilo. Exato. E com Isabela? Rafael sentiu lágrimas começando. Isabela é como Sofia era. Quer viver plenamente mesmo sabendo dos riscos. E eu estava tentando transformá-la em alguém assustado, alguém limitado, para aliviar meu próprio medo. E agora que você vê isso, o que quer fazer? Rafael limpou os olhos. Quero confiar nela. Quero apoiá-la enquanto ela vive a vida que escolheu, não limitá-la para aliviar minha ansiedade. É um bom começo, disse Dr. Marcos. Mas lembra, é um processo. Vai ter momentos em que o medo volta. A diferença é o que você faz com esse medo. 2 meses após a separação, Rafael finalmente mandou mensagem para Isabela. Isabela olhou para a mensagem por um longo tempo antes de responder. E talvez Isabela pensou, guardando o celular, talvez houvesse esperança. 3 meses após a separação, Rafael pediu para vê-la. Não para voltar, apenas para conversar. Isabela concordou, nervosa e curiosa em partes iguais. Encontraram-se num café, o mesmo onde tinham tido aquela conversa crucial meses atrás. Rafael parecia diferente, mais leve de alguma forma, menos tenso. Você está bem, disse Isabela, e não era pergunta. Estou. Rafael sorriu e havia algo genuíno ali. Diferente. Trabalhei muito nesses 3 meses. Me conta. E ele contou. Sobre terapia intensiva, sobre finalmente processar a culpa sobre Sofia, sobre aprender técnicas para gerenciar a ansiedade quando ela surgia, sobre entender que amor não era proteção obsessiva,
Era confiança. Dr. Marcos me fez fazer um exercício, Rafael disse. Tinha que listar todas as maneiras que você se adapta à síncope, todas as precauções que você já toma, todos os limites que você já conhece. E a lista foi enorme, Isa. Você não dirige, não bebe álcool em excesso, evita certos ambientes, reconhece sinais de desmaio iminente, sabe quando sentar, quando pedir ajuda. Você já gerencia isso de forma incrível. Sim, disse Isabela simplesmente. E eu estava tratando você como se não gerenciasse, como se precisasse de mim para fazer o que você já vem fazendo há 11 anos sozinha. Rafael olhou para ela sincero. Foi arrogante e condescendente. E sinto muito. Isabela sentiu algo se desfazendo no peito. Obrigada por reconhecer isso. E mais, percebi que parte do meu medo era sobre mim, não sobre você. Tinha medo de ser culpado se algo acontecesse, de ser o cara que não protegeu a namorada de novo, de repetir o trauma. Rafael respirou fundo. Mas você não é minha responsabilidade nesse sentido. É minha parceira, não minha obrigação. E se algo acontecer com você, porque você desmaia, porque acidentes acontecem, não será porque eu falhei. Será simplesmente vida. Isabela piscou para afastar lágrimas. Isso é exatamente o que eu precisava ouvir. E aprendi a distinguir preocupação saudável de ansiedade patológica. Preocupação saudável é perguntar se você está bem depois de um desmaio. Ansiedade patológica é tentar impedir você de viver com medo de desmaios futuros. E você consegue fazer isso? Distinguir no momento? Estou aprendendo. Dr. Marcos me ensinou a pausar quando o medo surge, respirar, perguntar a mim mesmo: isso é proteção ou controle? Estou reagindo a perigo real ou a trauma passado? Não funciona sempre, mas está ficando mais fácil. Isabela mexeu no café, processando. E o que você quer, Rafael? Por que pediu para nos encontrarmos? Porque quero tentar de novo, se você quiser. Ele segurou a mão dela por cima da mesa. Mas diferente dessa vez. Com limites claros, com comunicação honesta e com a promessa de que se eu começar a escorregar de volta para comportamento controlador, você me chama na hora e eu ouço. E se não conseguir mudar o suficiente? E se for muito difícil? Então continuo em terapia até conseguir. Ou aceito que talvez não dê certo entre nós. Rafael apertou a mão dela. Mas quero tentar. Porque você mudou minha vida, Isabela. Me forçou a enfrentar coisas que evitei por 23 anos. E eu te amo. Amo sua coragem, sua independência, sua recusa em ser definida pela síncope. Quero ser alguém que apoia isso, não que luta contra isso. Isabela sentiu esperança e medo se misturando. Eu também quero tentar, mas estou com medo. De quê? De nos machucarmos de novo, de não funcionar, de você não conseguir realmente mudar e eu ter que terminar de novo. Ela limpou lágrimas. Porque, Rafael, foi muito difícil. Terminar com você foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, e não sei se aguento fazer de novo. Então não vamos deixar chegar a esse ponto. Rafael parecia determinado. Criamos regras, limites. Se eu começar a ficar controlador, você tem permissão, não, obrigação, de me chamar nisso imediatamente. Nada de deixar acumular. E você promete ouvir, mesmo se achar que está apenas sendo protetor? Prometo ouvir. E se não conseguir no momento, volto para a terapia e trabalho nisso. Rafael pausou. E uma coisa nova. Vou pedir para você me ensinar sobre síncope. Do seu ponto de vista, o que realmente ajuda versus o que sufoca. Como posso te apoiar sem te controlar? Isabela não esperava isso. Sério? Sério. Porque percebi que nunca realmente escutei você sobre isso. Tratei a síncope como um problema a ser resolvido, não como uma condição que você já gerencia bem. Quero aprender de você. E ali estava, a mudança que Isabela esperava. Não promessas vazias de vou melhorar, mas ações concretas. Reconhecimento real, humildade de admitir que não sabia tudo. Está bem, disse ela finalmente. Vamos tentar de novo. Devagar. Devagar, Rafael concordou sorrindo. No seu ritmo. Os primeiros meses da segunda tentativa foram diferentes. Rafael manteve a promessa.
Ele fazia perguntas em vez de dar ordens, oferecia ajuda em vez de impor soluções. E quando a ansiedade surgia, ele dizia em voz alta: "Estou começando a surtar", ele admitia. "Preciso respirar. Não é sobre você, é sobre meu medo." E Isabela apreciava a honestidade. Apreciava que ele não tentava esconder ou disfarçar, apenas nomeava e lidava. Ela também manteve a parte dela. Quando Rafael começava a escorregar para comportamento controlador, ela apontava imediatamente: "Isso é controle, não apoio." E ele parava, respirava, reconhecia. Teve momento difícil quando Isabela desmaiou no supermercado com Rafael. Caiu no meio do corredor, bateu o cotovelo. Rafael ajudou ela a levantar, perguntou se estava bem, mas não surtou. Não sugeriu que ela parasse de fazer compras sozinha. Não tentou carregá-la para a emergência. "Você está bem?" ele perguntou simplesmente. "Estou", ela disse, surpresa. "Você está bem?" "Assustei", ele admitiu, "mas estou bem. Você sabe o que está fazendo." Foi pequeno, mas significativo. Progresso real. 6 meses após voltarem, 9 meses após conhecerem-se, Isabela finalmente convidou Rafael para participar de consulta médica com doutora Patrícia. "Quero que você entenda a síncope do ponto de vista médico", explicou. "Não apenas do meu." Na consulta, doutora Patrícia foi direta. "Rafael, síncope vasovagal de Isabela é severa, mas não é condição terminal. É inconveniente e às vezes perigosa, mas ela gerencia muito bem. Conhece os sinais, evita gatilhos quando possível, se adapta." "E não tem cura?" Rafael perguntou. "Não cura definitiva, mas melhorias são possíveis. Alguns pacientes melhoram com idade, outros aprendem a gerenciar melhor com o tempo." Doutora Patrícia olhou diretamente para ele. "Mas aqui está a coisa. Isabela precisa viver. Isolá-la ou restringir excessivamente piora a saúde mental sem melhorar síncope. Estresse e ansiedade podem até piorar desmaios." "Então me preocupar demais pode piorar?" Rafael perguntou surpreso. "Exatamente. Se Isabela está constantemente preocupada com sua reação aos desmaios, fica mais ansiosa. Ansiedade aumenta, desmaios aumentam. É ciclo vicioso." A médica se inclinou para a frente. "Melhor coisa que você pode fazer por ela é confiar. Confiar que ela sabe quando precisa de ajuda, confiar que ela vai pedir quando precisar, confiar que ela conhece os limites dela." Rafael saiu da consulta pensativo. No caminho para casa disse: "Nunca pensei que minha preocupação poderia piorar as coisas." "Pode", Isabela confirmou. "Quando fico nervosa com sua reação, minha pressão sobe, depois cai bruscamente. Gatilho perfeito para desmaio." "Merda." Rafael parou no semáforo, olhando para ela. "Então, literalmente, me acalmar ajuda você?" "Sim. Quando você está calmo, eu fico calma. Quando você surta, eu fico tensa esperando o surto, e aí desmaio mais." Rafael ficou quieto, absorvendo. "Nunca tinha pensado assim. Achava que estava te protegendo, mas estava criando mais estresse." "Era o que eu tentava te dizer." Isabela segurou a mão dele. "Mas agora você está entendendo. De verdade." No 7º mês, Isabela ensinou Rafael sobre síncope da forma que ela vivia. Não teoria médica, mas prática real. "Quando sinto formigamento nas pontas dos dedos, tenho cerca de 15 segundos, explicou numa tarde. Tempo suficiente para sentar ou me apoiar em algo. Então não precisa entrar em pânico se eu de repente parar no meio da rua e sentar na calçada. Estou apenas evitando cair. E o que eu faço quando você desmaia? Nada dramático. Só garante que não bati a cabeça, que estou respirando normal e espera. Acordo sozinha em poucos segundos. Se demorar mais de 1 minuto, aí sim liga para a emergência." 1 minuto inteiro? Rafael pareceu alarmado. "Minuto parece longo quando está esperando, mas é o tempo normal. Qualquer coisa menos que isso, só espera." Rafael praticou mentalmente. "E depois que você acorda? Pergunta como estou. Oferece água. Me dá 1 minuto para me orientar. Não tenta me fazer levantar imediatamente. Fico tonta nos primeiros segundos." "Isso eu posso fazer."
E Rafael, a parte mais importante, não fica bravo comigo por desmaiar. Não é culpa minha, não é escolha minha, só acontece. Ele beijou a testa dela. Nunca mais vou ficar bravo, prometo. E ele manteve a promessa. Quando Isabela desmaiou no restaurante durante jantar romântico, Rafael manteve a calma. Ajudou ela a sentar no chão antes de desmaiar. Esperou acordar, ofereceu água, perguntou se estava bem. Nada de drama, nada de surto. Quer ir embora ou continuar? Perguntou simplesmente. Continuar, disse ela impressionada. A comida estava boa. E continuaram o jantar como se nada tivesse acontecido. Porque para Isabela, realmente nada tinha acontecido. Era apenas parte da vida dela. No caminho para casa, ela disse: obrigada. Por quê? Por não transformar em crise. Por confiar que eu sei o que preciso. Rafael sorriu. Estou aprendendo. Estava indo bem demais. Isabela deveria ter previsto que algo testaria a nova dinâmica deles. Aconteceu no 8º mês. Isabela estava trabalhando quando a gerente da loja, Patrícia, chamou para conversa privada. Isabela, você é ótima funcionária, começou Patrícia, e Isabela já sabia que vinha mas. Mas os desmaios estão se tornando problemáticos. Assusto clientes. Precisamos de ambulâncias com frequência. E há questões de segurança e responsabilidade. O estômago de Isabela afundou. Está me demitindo? Não demitindo, mas sugerindo uma mudança. Patrícia parecia desconfortável. Temos posição no escritório, trabalho administrativo, menos movimento, ambiente mais controlado. Você pode sentar sempre que precisar, sem pressão de atender clientes. Mas paga menos, Isabela disse, já sabendo a resposta. Um pouco menos sim, mas é mais seguro para você. Isabela queria gritar que não precisava de mais seguro, que gerenciava bem há 4 anos, que era discriminação. Mas também sabia que Patrícia tinha ponto válido. Os desmaios estavam aumentando ultimamente e realmente assustavam clientes. Posso pensar? Perguntou. Claro. Me dá resposta até sexta. Isabela contou para Rafael naquela noite, esperando que ele surtasse, que dissesse, viu? Eu avisei que era perigoso trabalhar. Mas ele apenas perguntou, o que você quer fazer? Não sei. Ela estava deitada no sofá, cabeça no colo dele. Parte de mim quer recusar por princípio, porque parece como se estivessem me colocando de lado, me escondendo. Mas outra parte reconhece que está ficando difícil. Os desmaios aumentaram. Amanda fica nervosa toda vez, clientes reclamam. E o trabalho administrativo te interessaria? Não. É chato, planilhas e papelada. Isabela suspirou. Mas paga as contas. E seria menos estresse físico. Rafael ficou quieto, acariciando o cabelo dela. Finalmente disse, não posso tomar essa decisão por você, mas vou te apoiar em qualquer escolha. Mesmo se eu escolher continuar na loja? Mesmo arriscado? Mesmo assim. Ele olhou para ela. Mas posso perguntar, você quer continuar na loja porque realmente quer ou porque está tentando provar algo? Isabela não tinha resposta imediata. Talvez ambos? Então separa os dois. O que você realmente quer para a sua vida, independente de provar qualquer coisa? Era boa pergunta. Isabela passou dias pensando. Conversou com Amanda, com doutora Ana Helena, com sua mãe, e chegou à conclusão surpreendente. Não quero trabalhar em loja para sempre, admitiu para Rafael. Queria fazer algo diferente, mas tinha medo de admitir porque parecia como se estivesse desistindo por causa da síncope. E o que você quer fazer? Queria estudar, design de moda talvez, ou trabalhar com moda de forma menos física. Isabela se sentou, animada pela primeira vez em dias. Sempre adorei roupas, combinações, estilo, mas acabei na loja porque era o que consegui, e fiquei porque tinha medo de tentar algo novo e não conseguir por causa dos desmaios. Então talvez isso seja oportunidade, não punição. Isabela aceitou a posição administrativa, mas como temporária. Usaria o tempo para estudar online, fazer cursos, preparar portfólio. Não era desistir, era pivotar. Mas a mudança mexeu com ela mais do que esperava. O trabalho administrativo era monótono, isolado.
Ela ficava em pequeno escritório nos fundos, processando papelada, raramente vendo pessoas. Os desmaios continuavam, 20 por mês, às vezes mais, mas agora ninguém via, ninguém se importava. Me sinto invisível, disse ela para Rafael 2 semanas depois, como se tivessem me escondido. Você não está escondida, está em transição. Mas e se não conseguir? E se estudar e tentar algo novo e falhar porque ninguém quer contratar alguém que desmaia 30 vezes por mês? Aí você tenta de novo ou tenta algo diferente. Rafael segurou as mãos dela. Isabela, o que mais admiro em você é que nunca desiste. Pode cair, literalmente, mas sempre levanta. Mas Isabela não estava se sentindo resiliente. Estava se sentindo derrotada, como se a síncope finalmente tivesse vencido, forçando-a para trabalho chato que não queria. Começou a faltar terapia. Começou se isolando de Amanda, até de Rafael, que estava sendo perfeitamente solidário, o que de alguma forma piorava. Ela queria que ele falhasse, que voltasse a ser controlador para ter algo contra o que lutar. Você está em depressão, doutora Helena diagnosticou quando Isabela finalmente apareceu para a sessão. E é compreensível. Mudança forçada, sensação de falta de controle sobre a própria vida. Mas eu escolhi aceitar a posição. Escolheu entre 2 opções ruins. Não é exatamente escolha livre. Doutora Helena se inclinou para a frente. Isabela, você passou anos lutando para provar que síncope não te define, e agora sente como se tivesse te definido mesmo assim. Lágrimas queimaram. Exatamente, lutei tanto e para quê? No final a síncope ganhou. Não ganhou. Você só está num momento difícil. Vai passar. Mas não parecia que ia passar. O 9º mês foi o pior. Isabela estava profundamente deprimida, mal saindo da cama nos fins de semana. O trabalho administrativo era automático. Ela fazia, mas sem alma. Os cursos online que tinha se inscrito ficavam esquecidos. Rafael tentava ajudar, mas não sabia como. Quer sair? Ver um filme? Jantar? Não. Quer conversar? Não tem nada para conversar. Ele tentou dar espaço, mas também ficava preocupado. Um dia, encontrou Isabela desmaiada no apartamento dela. Tinha desmaiado sozinha e batido o braço na mesinha de café. Estava sentada no chão quando ele chegou, chorando, segurando o braço. Isa, o que aconteceu? Desmaiou e caí. E estava sozinha, e demorou para acordar, e fiquei apavorada porque, e se não acordo? E se morro sozinha aqui? E... As palavras saíam atropeladas, pânico real na voz. Rafael se ajoelhou ao lado dela, segurando-a. Está bem, você está bem. Não estou, ela soluçou. Não estou bem, Rafael. Estou cansada. Cansada de desmaiar. Cansada de limitar minha vida. Cansada de ser a garota com síncope. Só queria ser normal. Eu sei. Ele a segurou enquanto ela chorava e não tentou consertar. Não ofereceu soluções, apenas segurou. Quando ela se acalmou, ele perguntou suavemente. Quando foi a última vez que você falou com doutora Helena? 3 semanas. Acho que precisa voltar e talvez conversar com doutora Patrícia sobre medicação para depressão. Não quero mais remédios. Isabela se afastou. Já tomo remédios para síncope que mal funcionam. Não quero adicionar antidepressivos. Mas está sofrendo, Isa. Não precisa sofrer assim. E você? Toma remédios para a ansiedade? Ela estava sendo cruel, sabia disso, mas não conseguia parar. Ou só eu que preciso ser medicada? Rafael respirou fundo, visivelmente se controlando. Eu tomo, sim. Comecei mês passado, quando a ansiedade voltou forte. Dr. Marcos prescreveu, está ajudando. Isabela piscou, surpresa. Está? Sim. Não é mágica, mas tira a borda. Consigo pensar mais claro. Ele voltou a segurar as mãos dela. E você não precisa sofrer provando ponto, amor. Se remédios ajudam, por que não tentar? Isabela voltou para a doutora Helena e, relutantemente, concordou em consultar psiquiatra. Doutora Patrícia prescreveu antidepressivo leve, alertando que levaria semanas para fazer efeito. E enquanto isso? Isabela perguntou. Como aguento enquanto isso? Dia de cada vez, hora de cada vez se necessário. Doutora Patrícia olhou para ela com compaixão.
Isabela, você está num buraco agora. Mas buracos têm fundo, e você está chegando lá. Logo vai começar a subir. Não parecia assim. Os primeiros dias com medicação foram horríveis. Náusea, tontura pior, fadiga extrema. Isabela quase desistiu. Continua, Rafael encorajou. Dr. Marcos disse que efeitos colaterais passam depois de semana ou duas. E se não passar? Aí você volta e pede para trocar, mas dá chance. Isabela continuou porque não tinha energia para desistir. E, surpreendentemente, ele estava certo. Depois de 2 semanas, efeitos colaterais diminuíram. Depois de 4, começou a sentir diferença sutil. Não feliz, mas menos pesada. Como se nuvem sobre ela estivesse ficando mais fina. No meio do 9º mês, Amanda apareceu no apartamento de Isabela sem avisar. Chega, disse Amanda, entrando sem cerimônia. Você vai tomar banho, se trocar e vamos sair. Amanda, não estou com vontade. Não me importo. Você está se afundando e vou te tirar dessa. Amanda cruzou os braços. Agora, banho, roupas limpas, vamos. Era autoritário de forma que Amanda raramente era, e alguma coisa em Isabela respondeu. Ela obedeceu, tomando banho pela primeira vez em 2 dias, vestindo roupa limpa. Amanda a levou para caminhar no parque. Não falaram muito no início, apenas caminharam. Isabela desmaiou uma vez, acordou, continuou caminhando. Sabe o que percebo? Amanda disse finalmente. Você está tão focada no que não consegue fazer por causa da síncope que esqueceu tudo que consegue. Tipo o quê? Trabalhar em escritório chato? Tipo ter trabalhado 4 anos numa loja movimentada, gerenciando condição debilitante. Tipo ter morado sozinha 2 anos quando seus pais achavam impossível. Tipo ter terminado com um cara que amava porque sabia que merecia melhor e ter dado ele chance de mudar quando ele provou que podia. Amanda parou encarando Isabela. Você é incrível, Isa, e a síncope não mudou isso. Isabela sentiu lágrimas, mas dessa vez não eram de desespero. Não estou me sentindo incrível, porque está deprimida, mas vai passar. E quando passar ainda vai estar aí forte como sempre foi. No final do 9º mês, Isabela teve sessão crucial com Dra. Helena. Acho que descobri por que estou tão mal, disse ela. Não é só sobre o trabalho, é sobre controle. Passei anos lutando para ter controle sobre minha vida, apesar da síncope. E agora, sinto que perdi tudo. A síncope me forçou para trabalho que não quero. E por mais que Rafael esteja sendo incrível, ainda tenho medo que um dia ele não aguente mais. Então não controlo meu corpo, não controlo meu trabalho, não controlo se vou ficar sozinha ou não. E controlar é importante para você. Sempre foi, porque meu corpo é tão imprevisível, tento controlar todo o resto. Isabela riu sem humor. Irônico, não é? Brigava com Rafael por ser controlador, mas eu também sou, só de formas diferentes. Então qual é a solução? Como você recupera a sensação de controle? Isabela pensou. Acho que não recupero. Acho que aprendo a viver sem. Aprendo que não posso controlar tudo, e está tudo bem. Isso soa familiar? É o que venho tentando ensinar Rafael. Isabela sorriu pela primeira vez em semanas, e eu mesma não aprendi ainda. Então talvez vocês dois possam aprender juntos. O 10º mês trouxe mudanças lentas, mas reais. A medicação estava funcionando melhor, terapia estava ajudando, e Isabela começou a sair do buraco. Quero tentar de novo os cursos online, disse ela para Rafael numa noite. Design de moda. Só algumas horas por semana no início. Acho ótimo. Rafael sorriu. Posso ajudar com algo? Pode me cobrar para não desistir quando ficar difícil? Posso fazer isso. Os cursos eram desafiadores, mas energizantes. Isabela descobriu que adorava a parte criativa, que tinha talento para combinar cores e texturas. Começou fazendo esboços simples, depois projetos mais complexos. Olha isso, mostrou para Rafael, orgulhosa de vestido que tinha desenhado. Acho que ficou bom. Ficou incrível. Você é talentosa. Mas o melhor era como se sentia fazendo. Viva de novo. Com propósito além de apenas sobreviver. No trabalho, Isabela criou rotina que funcionava. Trabalho administrativo era chato,
mas ela o fazia com eficiência nas primeiras horas da manhã, deixando tardes para estudar. Desmaios continuavam, mas agora no escritório privado, sem plateia, sem pressão. Sabe, disse ela para Amanda durante almoço, talvez essa mudança não foi punição. Talvez foi oportunidade que eu precisava, mas nunca teria buscado sozinha. Falei isso meses atrás, Amanda provocou. Eu sei, mas tinha que chegar à conclusão sozinha. Isabela tomou água. E ainda odeio que Síncope me forçou a isso, mas já que estou aqui, posso fazer valer. Rafael e Isabela também alcançaram um novo equilíbrio. Ele ainda tinha momentos de ansiedade, especialmente quando ela desmaiava em público ou se machucava, mas agora lidava diferente. Estou ficando ansioso, ele avisava. Preciso de 1 minuto. E Isabela dava espaço. Deixava ele processar sem pressão. E ele voltava mais calmo, capaz de apoiar sem controlar. Eles criaram um sistema de código. Se Isabela dissesse amarelo, significava que estava sentindo tontura, e Rafael deveria ficar próximo, mas não interferir. Vermelho significava que ela precisava de ajuda imediata. Verde significava tudo ok, simples, mas eficaz. Menos estresse para ambos. No final do 10º mês, aconteceu algo que testou ambos. Isabela e Rafael foram para casamento de amigo dele. Festa grande, muita gente, ambiente quente. Isabela sabia que era receita para desmaio, mas queria ir. Tomou precauções, comeu bem, bebeu água constantemente, sentou frequentemente. Mas no meio da festa desmaiou. Caiu na pista de dança, bateu o rosto no chão. Acordou com Rafael e 10 outras pessoas ao redor, todo mundo falando ao mesmo tempo. Estou bem, disse automaticamente, mas seu nariz sangrava. Rafael ajudou ela a levantar, guiou para a cadeira mais próxima, avaliou o dano. Nariz sangrando, mas não quebrado. Nenhum outro machucado. Quer ir embora? Perguntou simplesmente. Isabela esperou o julgamento, o surto, o eu avisei. Mas não veio. Rafael apenas esperou a resposta dela. Quero ficar um pouco mais, disse ela, testando. Se você não se importar. Não me importo. Mas vamos ficar sentados, ok? Ok. Ficaram sentados, assistindo dança, conversando com outros convidados que vinham checar se Isabela estava bem. Foi embaraçoso, mas não devastador. E Rafael permaneceu calmo, solidário, sem drama. No caminho para casa, Isabela disse, obrigada. Por quê? Por não surtar. Por não transformar em crise. Por confiar que eu sei se posso ficar ou preciso ir. Rafael segurou a mão dela enquanto dirigia. Estou aprendendo que confiar em você é a melhor forma de te amar. E Isabela se apaixonou por ele de novo, ou talvez pela primeira vez do jeito certo. O 11º mês trouxe revelação inesperada. Isabela terminou o curso online de design de moda com notas excelentes. Instrutor sugeriu que ela se candidatasse para programa de estágio em boutique de Curitiba, que focava em moda sustentável. Não vão me contratar, Isabela disse para Rafael, quando descobrirem sobre Síncope, e se descobrirem e não se importarem, e se houver empregador lá fora que veja seu talento primeiro, condição médica depois. Isabela sabia que ele estava sendo otimista demais, mas decidiu tentar. Preparou o portfólio, escreveu carta de apresentação, mandou candidatura. E esperou preparada para a rejeição. A resposta veio 2 semanas depois. Queriam entrevistá-la. A entrevista foi com Mariana, dona da boutique. Mulher de 40 e poucos anos, cabelo grisalho, olhar perspicaz. Seu portfólio é impressionante, disse Mariana. Especialmente considerando que você é autodidata. Obrigada. Isabela respirou fundo. Mas preciso ser honesta sobre algo antes de continuarmos. E ela contou. Sobre síncope, sobre desmaios frequentes, sobre limitações e adaptações. Esperou ver a expressão de Mariana fechar, ver a oportunidade desaparecer. Mas Mariana apenas acenou. Aprecio a honestidade. E tenho perguntas práticas. Você precisa de acomodações especiais? Cadeira específica? Pausas frequentes? Algo assim? Isabela piscou, surpresa.
Apenas permissão para sentar quando preciso. E compreensão se desmaiar não é perigoso, só inconveniente. Posso trabalhar com isso. Mariana se inclinou para a frente. Isabela, não estou contratando sua condição médica. Estou contratando seu talento. Se você consegue fazer o trabalho, e seu portfólio sugere fortemente que consegue, sua síncope é apenas detalhe logístico. Isabela sentiu lágrimas queimando. Sério? Sério? Quando pode começar? Isabela começou o estágio no 12º mês. Era meio período, permitindo que mantivesse trabalho administrativo para estabilidade financeira, mas fazia trabalho que amava, ajudando com design, organizando coleções, aprendendo sobre sustentabilidade na moda. E Mariana manteve a palavra. Quando Isabela desmaiou no primeiro dia, nervosismo e gatilho, Mariana apenas ajudou ela a sentar, esperou acordar, ofereceu água. Tudo bem? Perguntou. Sim, desculpa. Sem desculpas. Apenas me avisa quando precisar de pausa. Era tão diferente de toda a experiência anterior que Isabela quase não acreditava. Finalmente, alguém via ela como profissional primeiro, paciente depois. Com o trabalho indo bem, relacionamento estável, saúde mental melhorando, Isabela se viu em lugar que nunca imaginou possível. Feliz. Genuinamente feliz. Não apenas sobrevivendo. Sabe o que percebi? Disse ela para a doutora Helena em sessão. Passei tanto tempo lutando contra a síncope, tentando provar que não me definia, que não percebi quando parou de me definir. Explica. A síncope ainda está aqui. Ainda desmaio 20, 30 vezes por mês. Nada mudou fisicamente, mas mudou mentalmente. Não é mais a coisa principal sobre mim. É apenas parte de mim, como ter cabelo castanho ou gostar de café. E o que mudou? Acho que aprendi a parar de lutar. Não desistir, mas parar de lutar. Aceitar que vou desmaiar e viver mesmo assim, em vez de viver apesar de desmaiar. Isabela sorriu. Diferença sutil, mas muda tudo. Rafael também teve próprio momento de revelação. Em sessão com o Dr. Marcos, finalmente conseguiu falar sobre Sofia sem culpa. Ela teria odiado como reagia à morte dela, disse ele. Sofia era corajosa, aventureira. Teria odiado me ver transformando em pessoa, que tinha medo de tudo. E agora? Agora acho que honro a memória dela melhor apoiando Isabela, enquanto ela vive corajosamente, em vez de tentar impedi-la de viver por medo. Rafael pausou. E pela primeira vez em 23 anos, não sinto que falhei com Sofia. Sinto que finalmente aprendi o que ela tentava me ensinar. Viver vale os riscos. No final do 11º mês, Rafael e Isabela foram visitar túmulo de Sofia juntos. Era a primeira vez que Rafael levava alguém lá. Ele colocou flores. Ficou quieto por longo momento. Finalmente disse voz embargada. Sofia, essa é Isabela. Ela me ensinou que proteger quem amamos não significa mantê-los em gaiola. Significa dar asas e confiar que vão voar. Obrigado por me forçar a aprender isso. Isabela segurou a mão dele, sabendo que aquilo era despedida. Não despedida de Sofia, mas despedida da culpa que Rafael carregava. Quando saíram do cemitério, Rafael parecia mais leve, como se tivesse finalmente colocado o fardo no chão. Te amo, ele disse para Isabela. Também te amo. E dessa vez, era amor sem correntes, sem medo, sem necessidade de controlar. Apenas amor. O 12º mês foi de planejamento. Isabela estava indo tão bem no estágio que Mariana ofereceu posição permanente, designer júnior com salário decente e benefícios. Você tem talento real, disse Mariana, e ética de trabalho incrível. Quero você na equipe. Isabela aceitou imediatamente, deixando o trabalho administrativo sem saudade. Finalmente estava fazendo o que amava, sendo vista pelo que oferecia, não limitada pelo que sua condição impunha. Rafael também teve mudanças profissionais, promovido a gerente sênior em empresa de engenharia. Com salários melhores de ambos, começaram a falar sobre futuro de verdade. Onde você se vê em 5 anos? Rafael perguntou numa noite deitados no sofá do apartamento dele. Honestamente, trabalhando com moda de forma significativa, talvez minha própria linha pequena,
Algo sustentável, acessível. Isabela pausou. E com você, se você quiser. Quero. Ele beijou o topo da cabeça dela. E você? Ainda quer morar sozinha? Era a pergunta delicada. Isabela havia insistido por tanto tempo em morar sozinha como prova de independência. Acho que não. Não mais. Não é sobre provar independência. Já sei que sou independente. É sobre querer compartilhar vida com alguém. Ela olhou para ele. Com você. Mora comigo? Sim, mas com uma condição. Rafael esperou, tenso. Meu espaço é meu espaço. Não vira seu projeto de fazer seguro para mim. Sem acolchoar todas as quinas, sem remover tudo que possa ser perigoso. Eu gerencio minha segurança, ok? Ele riu. Ok, apenas apartamento normal onde moramos juntos como adultos funcionais. Exatamente. Mudança aconteceu gradualmente durante 13º mês. Isabela trouxe coisas aos poucos e Rafael resistiu, com sucesso surpreendente, ao impulso de reorganizar apartamento para máxima segurança. Teve escorregões. Ele comprou tapete antiderrapante para banheiro só por precaução. Sugeriu que removessem mesinha de café, já que você bateu nela antes. Rafael, Isabela disse firmemente. Estou mantendo mesinha de café e se bater nela de novo vou sobreviver. Certo. Desculpa. Controle antigo voltando. E é ok. Apenas reconhece e corrige. E ele fazia. Cada vez ficava mais fácil. Mas verdadeiro teste veio quando Isabela teve série de desmaios ruins. 3 em um dia, todos com quedas, um deixou o joelho roxo, outro cortou testa. Rafael chegou em casa e encontrou ela no sofá com gelo no joelho e curativo na testa. O que aconteceu? Dia ruim. 3 desmaios, 3 quedas. Estou bem, só machucada. Ele respirou fundo, visivelmente lutando contra impulso de surtar. Você foi ao médico? Não preciso. Só contusões. Sua testa está sangrando. Estava. Já parou. É pequeno. Isabela olhou para ele. Você está ficando branco. Respira. Rafael se sentou, forçando respiração lenta. Desculpa. Ver você machucada ainda é gatilho. Eu sei. E é ok ter reação emocional. Só não transforme em tentar me controlar. Não vou. Ele segurou a mão dela. O que você precisa? Só que fique aqui comigo e talvez peça comida. Estou cansada demais para cozinhar. Posso fazer isso. E fez. Pediu comida, colocou filme, ficou com ela. Não tentou convencê-la a ir para o hospital, não sugeriu que faltasse trabalho no dia seguinte. Não fez drama. Apenas apoiou. No final do 13º mês, Isabela e Rafael tiveram conversa séria. Quero que sejamos honestos sobre uma coisa, disse ela. Síncope não vai melhorar. Provavelmente vou ter isso para sempre. E significa que vou continuar desmaiando, me machucando às vezes, tendo dias ruins. Você consegue viver com isso? De verdade? Rafael pensou antes de responder. Não vou mentir. Assusta. Sempre vai assustar um pouco. Mas aprendi que assustar não significa que preciso controlar. Posso sentir medo e ainda confiar em você. E sim, consigo viver com isso, porque você vale qualquer susto. E se um dia eu me machucar sério, fraturar algo, concussão pior, qualquer coisa assim, aí vou te apoiar durante recuperação. Mas vou confiar que você sabe seus limites, que vai pedir ajuda quando precisar, que pode fazer próprias decisões sobre tratamento. Ele segurou o rosto dela suavemente. Isa, passei 1 ano aprendendo que não posso te proteger de tudo. E está ok. Não é meu trabalho te proteger de tudo. É meu trabalho te amar enquanto você vive sua vida. Mesmo quando viver significa riscos, especialmente quando significa riscos, porque vida sem riscos não é vida. Isabela beijou ele profundamente agradecida. Como você mudou tanto? Porque você me forçou. E porque valia a pena. O 13º mês terminou com um evento que testou tudo que tinham construído. Isabela conseguiu oportunidade incrível, apresentar coleção pequena em evento de moda sustentável em São Paulo. Era grande oportunidade profissional, mas também enormemente estressante.
Viagem para outra cidade, ambiente desconhecido, pressão alta, todos gatilhos para síncope. Vou ter desmaios ruins, disse ela para Rafael. Estresse vai aumentar frequência. Provavelmente vou desmaiar várias vezes por dia. Quer que eu vá com você? Quero, mas não como babá, como parceiro, como apoio emocional. Posso fazer isso. Viagem para São Paulo foi exatamente tão difícil quanto Isabela previu. Desmaiou no aeroporto, 2 vezes no hotel, 3 vezes no dia do evento. Rafael permaneceu calmo em todas. Ajudava ela a levantar, oferecia água, perguntava o que ela precisava, mas não tentou convencê-la a desistir, não sugeriu que voltassem para casa, não fez drama. O evento em si foi sucesso. Coleção de Isabela, roupas sustentáveis e elegantes, recebeu ótimas críticas. Ela conversou com possíveis compradores, fez networking, brilhou. E desmaiou no meio de conversa com um jornalista importante. Acordou no chão, jornalista preocupada. Rafael ajoelhado ao lado, Mariana correndo para ajudar. Estou bem, disse automaticamente. Desculpa, acontece às vezes. Você tem síncope? A jornalista perguntou. Isabela esperou ver pena, desconforto, desinteresse. Mas a jornalista apenas disse: minha prima tem, sei como é. Quer água? Precisa de pausa? Pausa seria bom. A jornalista ajudou ela a levantar, guiou para a área mais calma. Podemos continuar a entrevista depois quando você se sentir melhor. E ainda quero escrever sobre sua coleção. É incrível. Depois, quando o evento acabou e estavam de volta no hotel, Isabela caiu na cama, exausta, mas radiante. Consegui, disse ela. Desmaiou 5 vezes em 2 dias, mas consegui. Conseguiu. Rafael se deitou ao lado dela. E estou orgulhoso. E não surtei nenhuma vez. Notei. Ela o beijou. Obrigada por confiar em mim. Obrigada por me ensinar como. Mas o verdadeiro clímax emocional veio na noite seguinte, última antes de voltarem para Curitiba. Estavam jantando num restaurante, celebrando o sucesso de Isabela, quando ela desmaiou de novo. Caiu da cadeira, bateu o ombro na mesa, acordou no chão do restaurante com 2 de pessoas ao redor. Rafael estava lá, ajudando ela a sentar, checando se estava machucada. Ombro doía, mas nada grave. Quer ir embora? Ele perguntou. Sim, admitiu ela. Estou cansada. Chega de desmaios públicos por hoje. No caminho para o hotel, Rafael estava quieto. Quando chegaram no quarto, ele se sentou na cama, cabeça nas mãos. O que foi? Isabela perguntou preocupada. Fiquei apavorado, ele admitiu. Quando você caiu. Só 1 segundo, mas meu cérebro foi direto para se ela não acordar. E se dessa vez for diferente? E percebi que sempre vou ter esse segundo de pânico. Não importa quanta terapia eu faça, sempre vai haver aquele momento de medo. E isso te incomoda? Incomoda que não consigo eliminar completamente. Ele olhou para ela. Mas também percebi que está ok. O medo dura 1 segundo, depois passa, e eu consigo apoiar você sem deixar que controle minhas ações. E isso é progresso, não é? É progresso enorme. Isabela se sentou ao lado dele. Rafael, você nunca vai parar completamente de ter medo por mim, porque me ama, e pessoas que amamos assustam quando se machucam, mas diferença é que agora você sente o medo e escolhe confiar mesmo assim. É difícil. Eu sei, mas está fazendo, e estou orgulhosa. Ele a puxou para abraço, segurando firme. Casa comigo. Isabela se afastou, surpresa. O quê? Casa comigo. Rafael estava sorrindo agora. Sem anel, sem joelho no chão, apenas eu pedindo. Porque te amo, porque admiro sua coragem, porque quero construir vida com você. Vida onde você persegue sonhos e eu apoio, onde você desmaia e eu ajudo a levantar, onde ambos confiamos um no outro. Casa comigo. Isabela estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Sim, quero casar com você. E ali, num quarto de hotel em São Paulo, depois de dia exaustivo de sucesso e desmaios, Rafael e Isabela se prometeram ao outro. Não promessa de que tudo seria fácil, mas promessa de que enfrentariam juntos, com confiança, com amor, com respeito mútuo. 10 meses.
Era quanto tempo tinha passado desde aquele primeiro desmaio na loja que mudou tudo. Isabela estava deitada no sofá do apartamento que agora compartilhava com Rafael, observando-o dormir na poltrona ao lado. Eram 3 da manhã e ela tinha acordado de desmaio noturno. Acontecia às vezes. Poderia ter acordado Rafael, mas não precisou. Porque ele confiava que ela sabia quando precisava de ajuda, e dessa vez não precisava. Ela pensou sobre a jornada deles, sobre o homem que conheceu 1 ano atrás, tão quebrado por trauma que tentava controlar tudo, sobre ela mesma, tão determinada a provar independência que quase se fechou para amor, e sobre como ambos aprenderam que amor verdadeiro não era sobre proteção obsessiva nem independência feroz. Era sobre parceria, sobre confiar um no outro, sobre apoiar enquanto a outra pessoa vive, não apesar de viverem. O casamento deles aconteceu 3 meses depois, pequeno e íntimo. Isabela usou o vestido que ela mesma desenhou, simples, elegante, perfeito, e desmaiou durante os votos. Estava no meio de "Eu, Isabela, te recebo, Rafael", quando sentiu a tontura. "Calma", murmurou, e Rafael entendeu imediatamente, segurando-a enquanto ela desmaiava suavemente em seus braços. 15 segundos. Ela acordou ainda nos braços dele, convidados esperando silenciosamente. "Oi", disse Rafael sorrindo. "Oi, desculpa." "Sem desculpas. Quer continuar ou fazer pausa?" Isabela olhou ao redor. Família, amigos, todos olhando com compreensão, não pena. Amanda estava chorando e rindo. Mariana fazia sinal de positivo. Doutora Helena sorria orgulhosa. "Continuar", disse Isabela, e Rafael a ajudou a ficar de pé. E continuaram cerimônia exatamente de onde pararam, como se desmaio fosse apenas pausa natural. Porque era. Era parte da vida de Isabela, e todos ali aceitavam isso. Quando chegou a hora do beijo, Rafael segurou o rosto dela suavemente. "Pronto?" "Pronto." E se beijaram como marido e mulher, sob aplausos e lágrimas e alegria. Na recepção, Rafael fez discurso. A maioria das pessoas fala sobre como o casamento é sobre encontrar metade que falta. Mas Isabela não é minha metade. É pessoa inteira, incrível, corajosa, que escolheu me deixar fazer parte da vida dela. Ele olhou para ela, sentada à mesa principal. Quando conheci Isabela, estava quebrado. Carregava culpa e medo que me impediam de realmente viver, e ela poderia ter me deixado quebrado. Mas não. Me forçou a crescer, a mudar, a aprender que amor não é sobre proteger alguém de vida, é sobre confiar enquanto vivem corajosamente. Ele pausou, emocionado. Isabela desmaia 30 vezes por mês, e cada vez se levanta. É mais forte que qualquer pessoa que conheço, e me ensinou que força não é sobre nunca cair, é sobre sempre levantar. Então, obrigado, amor da minha vida, por me ensinar a confiar, por me amar enquanto eu aprendia, por ser paciente quando eu falhava e celebrar quando eu crescia. Te amo mais do que palavras podem expressar. Não havia olho seco na recepção. Isabela também fez discurso. Muitas pessoas me perguntam como é ter síncope, e honestamente, é uma merda. Risadas. Desmaio 30 vezes por mês, bato em coisas, me machuco, assusta pessoas. Passei anos odiando isso, lutando contra, tentando provar que não me definia. Ela olhou para Rafael. E então conheci alguém que queria me proteger tanto que quase me sufocou. E tivemos que aprender juntos. Ele aprendeu que proteger não é controlar, e eu aprendi que aceitar ajuda não é fraqueza. Foi difícil e doloroso e tivemos que nos separar para crescer. Mas voltamos melhores. Suas lágrimas fluíram livremente agora. Rafael me ensinou que posso ser forte e vulnerável ao mesmo tempo, que posso desmaiar 30 vezes por mês e ainda ser corajosa, que aceitar apoio dele não me torna menos independente. E eu espero ter ensinado ele que confiar em mim é a maior forma de amor que pode me dar. Então, obrigada, meu amor, por escolher confiar, por escolher crescer, por me amar exatamente como sou, desmaios e tudo. 2 anos depois, Isabela e Rafael criaram um projeto que mudou vidas. Grupo de apoio em Curitiba para familiares e parceiros de pessoas com condições crônicas. Ensinavam diferença entre apoio saudável
e controle baseado em medo. Compartilhavam história deles como exemplo de como crescer juntos. Quase perdi Isabela tentando protegê-la obsessivamente, Rafael dizia em cada sessão. Porque confundi amor com controle. Aprendi que amar alguém não é impedi-los de viver por medo, é apoiá-los enquanto vivem corajosamente, mesmo quando assusta. E Isabela completava. E aprendi que aceitar apoio não é desistir da independência. É reconhecer que todos precisamos de ajuda às vezes. E escolher parceiro que oferece mão para segurar quando precisamos, não gaiola para nos trancar. Ajudavam dezenas de casais. Famílias que estavam se desfazendo sob peso de doença crônica aprendiam a respirar de novo. Pacientes que se sentiam culpados por ser fardo aprendiam que mereciam amor. Parceiros que sufocavam por medo aprendiam a confiar. 5 anos após conhecerem-se, Isabela olhou para Rafael através da mesa de café da manhã e sorriu. No que está pensando? Ele perguntou. Que desmaiou 3 vezes ontem e você nem piscou. Piscou sim. Teve aquele segundo de ó merda. Mas passou rápido. E você me deixou decidir sozinha se ia ao médico, porque você conhece seu corpo melhor que eu. Rafael tomou café. E foi? Fui. Doutora Patrícia diz que está tudo normal. Alguns meses são piores que outros, faz parte. Ok. E era ok. Não era drama, não era crise, era apenas vida. Mais tarde naquele dia, Isabela desmaiou no estúdio dela. Tinha expandido o trabalho e agora tinha espaço próprio para design. Acordou no chão, Rafael ajoelhado ao lado. Estava visitando para almoçar juntos. Oi, disse ele. Oi, quanto tempo? 20 segundos, mais longo que o usual. Ela se sentou, orientando-se. Estou bem. Eu sei. Ele ofereceu água. Almoço ainda ou quer descansar? Ainda. Estou com fome. E foram almoçar. Isabela um pouco mais pálida que o usual, Rafael perguntando sobre o projeto dela, conversando sobre vida. Desmaio era apenas interrupção pequena, não tragédia. Naquela noite, deitados na cama, Rafael disse, sabe o que percebi? Não lembro a última vez que surtei com seus desmaios. Tipo, surtei de verdade. Isabela pensou. Acho que foi aquele em São Paulo, durante o evento. Foi há 4 anos. 4 anos sem surtos. Estou impressionada. Eu também. Rafael a puxou para perto. Mas não é que parei de me importar. É que aprendi diferença entre importar-se e tentar controlar. E qual é a diferença? Importar-se é estar aqui quando você precisa. Controlar é tentar impedir que precise. Ele beijou a testa dela. Finalmente entendi. Anos depois, quando amigos perguntavam sobre o relacionamento deles, Isabela sempre dizia a mesma coisa. Amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém que te protege de tudo. É sobre encontrar alguém que confia em você para viver sua vida, mesmo quando assusta eles. Rafael não me protege de desmaios. Ninguém pode. Mas ele me apoia enquanto vivo corajosamente apesar deles. E isso faz toda a diferença. E Rafael completava. E aprendi que a garota que desmaia 30 vezes por mês não é frágil. É incrivelmente forte por escolher viver plenamente apesar da condição. Meu trabalho não é salvá-la de viver, é estar ao lado dela enquanto ela vive. Era simples, mas verdadeiro. Eles tinham aprendido a lição mais difícil. Amor não é proteção obsessiva, nem independência feroz. É confiança, é parceria, é apoiar um ao outro enquanto ambos vivem as vidas que escolheram, juntos. E naquela noite 3 da manhã, Isabela continuava observando Rafael dormir, pensando sobre a jornada deles, sobre como quase perderam um ao outro, sobre quanto crescimento doloroso foi necessário, sobre como valeu cada lágrima, cada briga, cada momento difícil, porque agora tinham algo real, algo construído sobre respeito mútuo e confiança, não medo e controle. Rafael acordou, sentindo ela olhando. Tudo bem? Tudo. Só estava pensando. Sobre como te amo e sobre como somos sortudos. Sortudos? Por termos encontrado um ao outro.
por termos crescido juntos, por não termos desistido quando ficou difícil. Rafael sorriu, sonolento. Melhor decisão que tomei foi ouvir você quando disse que eu precisava mudar. Segunda melhor foi realmente mudar. E minha melhor decisão foi te dar segunda chance e confiar que você podia crescer. Eles ficaram quietos por momento, confortáveis no silêncio. Quer vir para a cama? Rafael perguntou. Sim. Isabela se levantou do sofá, cambaleou, tontura residual do desmaio noturno. E Rafael automaticamente estendeu mão. Não para carregá-la, não para controlá-la, apenas oferecendo apoio se ela quisesse. Ela pegou a mão dele, deixou que a guiasse para a cama, deitou ao lado dele. E ali, no escuro do quarto compartilhado, na vida que construíram juntos, Isabela finalmente entendeu. Não precisava de alguém para salvá-la. Precisava de alguém que confiasse que ela podia salvar a si mesma e que estivesse lá para segurar sua mão quando o caminho ficasse difícil. E Rafael finalmente entendeu. Amar alguém não era sobre protegê-los de todo o perigo. Era sobre confiar que eles eram fortes o suficiente para enfrentar perigos e estar lá para ajudá-los a levantar se caíssem. Eram lições simples, mas tinham levado 1 ano de dor, crescimento e amor incondicional para aprender. E agora finalmente podiam viver, juntos, confiando, amando. Isabela desmaiaria de novo amanhã e depois de amanhã, e pelos próximos 30 anos. E Rafael estaria lá, não para impedi-la de cair, mas para ajudá-la a levantar. E isso era amor verdadeiro.